achar as raízes. A gente vai ver isso na resolução de questões. Então, agora vamos analisar quem é A, quem é B, quem é C e o que é que eles significam para a gente. A gente sabe que é A, B, AX2 mais BX mais C, mas não sabe para que serve. Então, vamos lá. Vamos analisar o A, o B e o C. O A. O que é que o A vai me dizer? O A vai me dizer como é a minha concavidade. Se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. Então, ó, a gente tem a concavidade para cima, para baixo ou uma reta. Se for a reta, ela não é função do segundo grau, certo? É função do primeiro. E o que é que vai me dizer se a função ela vai ter a concavidade para cima ou para baixo? Se eu analisar o A, o coeficiente A, se o A for positivo, a carinha é feliz, você bota para cima. Se o A for negativo, a gente tem a carinha para baixo, certo? Eu vou mostrar no quadro lá porque essa nomenclatura de carinhas, certo? E se o A for igual a zero, ó, a gente tem uma reta. Então, quanto maior for o valor de A, mais aberta é a minha parábola. Então, a parábola é fechadinha. E quanto mais aumenta o valor de A, ela vai aumentando. Então, se ela aumenta, o valor de A também aumenta. O B. O parâmetro B da equação vai dizer qual é o sentido que eu corto o eixo do Y. Então, tá aí, ó, o sentido de crescimento da reta no eixo do Y. Se o meu B for positivo, ela corta subindo. Se meu B for negativo, ela corta descendo. E se meu B for igual a zero, como é o terceiro caso aí, ela corta de forma paralela ao eixo do X. Ó. Se você olhar direitinho aí, ela corta exatamente paralela ao eixo do X. Então, B, ele indica se a parábola intercepta o eixo Y de forma crescente ou decrescente. Ó, tem uns exemplos aí. Se for maior, para o caso de A maior que zero, você tem os dois casos aí. Ó. Se A for maior que zero, ela corta crescente. Se A for menor que zero, ela corta também crescente. Só que a parábola é com cavidade voltada para baixo. Se o B for igual a zero, ela corta exatamente, ela é simétrica ao eixo do Y, seja para cima ou para baixo. E se o B for menor do que zero, ela vai cortar para baixo, independente da concavidade ser para cima ou para baixo. E o C? O C vai dizer onde é que a parábola passa no eixo do Y. É um ponto de graça que a parábola te dá. Ó. Então você tem aí, ó, vamos marcar o C. Se o C é positivo, vai ficar sempre acima. Se for negativo, abaixo. E se for igual a zero, vai cortar na origem do sistema cartesiano. Então, ó, o ponto C indica o pontão da parábola intercepta o eixo do Y. E o ponto de graça que eu tenho é 0 e C. Porque na hora que eu jogar zero na equação, só vai me sobrar o termo independente. Porque os dois têm variáveis. Tem o x². Então, aí tem um resumo aí, ó. De tudo que a gente viu. Então, se o A for maior que zero, a concavidade é para cima e possui um ponto de mínimo. O ponto de mínimo fica embaixo, ó. Você volta embaixo. Se a concavidade for voltada para baixo, assim, ó. Você tem um ponto de máximo, ou seja, um ponto mais alto da parábola. Certo? Então, aí é só mais um resumo do que a gente viu. Outro ponto importante que a gente tem no estudo das parábolas é o vértice dessa parábola. E já por, acho que uns 3, 4 Enem seguidos, caíam questões que envolviam vértice em uma parábola. Quando falar em ponto de máximo ou ponto de mínimo, a gente tem que calcular o vértice da minha parábola. O vértice é o ponto de simetria da minha parábola. Então a gente vai conferir na figura como é o vértice. Para calcular o vértice, a gente vai precisar de um ponto, um par ordenado. Um que vai estar no x e outro que vai estar no y. O que tiver no x vai ser calculado de menos b sobre 2a. Certo? E o que tiver no y vai ficar menos delta sobre 4a. Então tá aí o exemplo. Ó. Então se eu quero um valor mínimo, o meu a vai ser positivo e a imagem da função vai ser maior do que o meu vértice, porque ela vai estar crescendo. Se a parábola tiver o a negativo, eu quero um ponto de máximo e a parábola vai ter a imagem menor do que esse ponto, ou seja, ela está decrescendo porque o a é menor que zero. Então, aí tem um exemplo aí. Ó. Se eu tenho o A positivo, eu tenho um ponto de mínimo, certo? Aí está invertido. Então, vamos começar do outro lado. Se o ponto
se o A for negativo, a concavidade voltada para baixo, como no primeiro exemplo aí. E eu tenho um ponto de máximo, porque a parábola vai e volta. Apesar de estar subindo, mas vai decrescer no final. E o outro, a gente tem quando A é maior do que zero. Ela vai descer, mas vai subir no final. A é maior do que zero. Ela vai descer, mas vai subir no final das contas e vai ter um ponto de mínimo, ou seja, que é o menor valor que ela pode assumir. Então, para construir qualquer parábola, a gente vai seguir os seguintes passos. Ó. Primeiro, eu vou traçar o cartesiano. Depois, eu vou checar quem é o valor de C. E vou marcar esse C lá no eixo do Y. Certo? Depois, eu vou igualar a raiz a equação a zero. E vou encontrar quem é o meu x1' e x2'. E vou marcar no eixo do x. Certo? Então, C eu marco em Y e as raízes eu marco em x. E por último, eu vou achar o vértice, que é o x do vértice, y do vértice através daquela formulazinha. O x menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Depois que eu fizer isso, eu vou marcar todos os pontos do sistema. E por último, eu checar a concavidade, se ela vai ser...